Sérgio, tudo bem? Tivemos agora a apresentação do Wagner Mancini. Eu gostaria que você falasse do processo de escolha, até porque foi noticiado que teve uma divergência entre o que você pensava, o que a matriz, por meio do Klopp, pensava. Isso realmente aconteceu? Essa notícia é verídica? Você se sente na corda bamba pelo que o Bragantino tem feito nesses últimos 2 anos? Oi, boa tarde, prazer falar com vocês. A gente tem a oportunidade de conversar um pouco. Houve primeiro a apresentação do Mancini, início do trabalho dele. Com o calendário apertado que a gente tem no futebol brasileiro, ele teve alguns dias de trabalho, ainda tem amanhã, mas teve quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, antes do jogo de domingo. E antes é importante dizer que a gente, dentro da Red Bull, tem um alinhamento muito grande. Não sei se vocês notaram, mas o jogo, por exemplo, contra o Juventude foi o único jogo que eu não estava, porque estava justamente na Europa, junto com o Klopp, com o Mário Gomes e com os demais da direção da Red Bull, apresentando um trabalho do business plan do ano passado, desse próximo ano, e nós discutimos muito a situação da nossa equipe aqui no Brasil. E muito alinhados, a gente, claro, sempre tentando firmar uma posição de cultura que a gente quer estabelecer aqui, de dar mais tempo para os treinadores para trabalharem, para poder desenvolver esse trabalho. E eu lembro muito bem que, por exemplo, o Caixinha apresentou um bom trabalho durante bastante tempo, e depois, no final, havia muita cobrança e pedidos para a demissão do Caixinha, e a gente tentou segurar até o ponto em que a gente viu que era necessário realmente uma troca. É uma cultura um pouco diferente do futebol brasileiro que a gente tenta colocar aqui. E nesse momento com o Fernando Seabra foi a mesma coisa. Também aproveito também para agradecer pelo trabalho, pelo serviço que ele prestou. Acho que teve muita coisa boa, e no final chegou no momento que, depois do primeiro terço do campeonato, com pontuação de G4 e de campeão, com 13 jogos e 26 pontos, a gente entrou no movimento de descida, né, com enfim, e a gente precisava quebrar isso. A gente acabou, lógico, a gente entende que teve muitas lesões, a gente deu tempo, sempre em reuniões junto, em acordo com o Mário Gomes e com o Klopp, nós fizemos em conjunto essa estratégia, e agora chegou nesse ponto, a gente achou que era momento de trocar, porque chega uma hora que pesa muito a parte emocional também, pesa a confiança dos jogadores, e assim a gente escolheu trazer o Wagner Mancini inicialmente para esses 8 jogos. E eu estava conversando com ele, é um campeonato paulista, né? São 8 jogos, como se fosse, por exemplo, um campeonato paulista, um torneio mais curto. Ele pega uma equipe que está bem treinada, mas que tem que recuperar aquela marcação forte que a gente sempre teve. Nós não somos a melhor equipe do campeonato tecnicamente, mas a gente tem que ser a equipe mais chata de se jogar contra. A gente tem que ser uma equipe que marca muito, que sofre pouco gol. Além disso, ter a experiência como ele tem, como vocês mesmos citaram, apesar de ter uma metodologia de trabalho moderno, um cara que quer jogar para frente, que quer marcar alto, assim como a gente analisou dentro da Red Bull, mas que tem também a experiência, tem a bagagem para dar tranquilidade e confiança para os nossos jogadores nessa reta final de campeonato. Sérgio, questão de ser 8 jogos, né, contrato inicialmente até o final do ano, por que essa decisão, não já fazer um contrato mais longo, já logo de cara? A gente achou que primeiro nós precisamos ter essa experiência junto com o Mancini, sair desse ciclo ruim que a gente vem aqui no Campeonato Brasileiro. Não falo nem pela questão de a gente estar em 12º lugar, mas o movimento de descida ele foi muito forte, né? Não digo pela classificação, 12º lugar, mas a gente precisava romper com isso primeiro, desenvolver esse trabalho até o final do ano e depois parar para analisar e fazer um balanço e estabelecer qual vai ser o próximo passo para o ano que vem. Diego, o que eu gostaria de entender, há um mês você falava diferente com relação ao Seabra. Por que ele não foi demitido após o jogo contra o Juventude? O que mudou do Juventude para o Vasco? Porque a gente já sentia até nas declarações do Seabra que o time não foi o pior jogo e tudo mais. Então, por que naquela semana já não teve essa troca? E daí, quando questionado sobre o seu trabalho e tudo mais, você está satisfeito? Que se a gente puxa de novo, né, dados e tal, você tem conquistas, títulos, você tem trabalhos também ruins. Do Red Bull Bragantino, nesses 2 anos e meio quase chegando, já você está satisfeito? Você acha que não? Você precisa mostrar mais, até para você
ter condições dessa continuidade, né? Ou não? Existe realmente essa pressão e essa cobrança? Olha, o negócio aqui está complicado e eu posso a qualquer momento, o Klopp, o Mário dizer que eu estou fora, né? Esse apanhado eu gostaria de ouvir de você, por favor. Bacana a pergunta. Bom, primeiro a gente tem um alinhamento muito grande com a direção, vamos dizer assim, global da Red Bull, com o Mário Gomes e com o Klopp. Eu me sinto muito, na verdade, satisfeito de estar nessa posição e de poder contribuir com o clube também. São 2 anos e meio praticamente. A gente teve um Campeonato Brasileiro de 2023 muito bom. O de 2024 não foi bom. A gente teve momentos interessantes. Agora, em 2025, a gente foi um começo realmente muito bom. Depois tivemos na sequência, e a gente para analisar, junto com toda a nossa equipe aqui, junto com o pessoal de fora também, o porquê dessa queda tão grande depois de 1/3 do campeonato com pontuação de campeão brasileiro. Claro que existem as questões de lesão, realmente a gente foi muito prejudicado pelo número de lesões, e a gente analisou isso também no trabalho do Seabra, né? Vamos tentar entender se ele ainda tem condições de recuperar essa equipe. E aí, por isso, o tempo de trabalho, porque a gente viu um treinador que nos colocou também lá em cima no começo do campeonato, e viu a capacidade do treinador. E a nossa cultura é uma cultura de dar mais tempo, realmente. A gente fez 1/3 do campeonato muito bom, depois tivemos 10 jogos com uma produtividade muito ruim, e aí depois começamos a oscilar. A gente ganhou em casa do Fluminense e parecia que a gente entrava em um novo ciclo, né? Se a sua pergunta é mais ou menos nesse sentido. A gente ganhou do Fluminense, perdeu do Botafogo, depois a gente teve a chance de ganhar do Sport, tomamos um gol no finalzinho. Nesses 7 jogos a gente oscilou, mas quebrou um pouco aquela sequência de derrotas que a gente tinha tido no pior momento do campeonato. Tivemos um empate jogando bem contra o Mirassol fora de casa, a vitória escapou por pouco. Depois empatamos com o Santos, ganhamos do Grêmio, e todo mundo em reuniões a gente fala, bom, vamos partir agora para o final do campeonato, tendo alguma oscilação de resultado, que é normal, mas recuperando essa equipe. Só que depois disso vieram 3 derrotas. E a derrota do Palmeiras, fora de casa, não pela questão de perder para o Palmeiras, mas da maneira como foi no segundo tempo, ela fica mais difícil de digerir, ela traz um pouco mais de peso. A gente teve o Juventude fora de casa como uma oportunidade. Na minha volta da Europa, junto com o Klopp, com o Mário Gomes, a gente fez tudo para dar todo o suporte, não só para o treinador, mas para a equipe, para os jogadores, criamos um ambiente muito bom para o jogo do Vasco, mas as coisas não aconteceram no campo. E aí chega um ponto que você tem que tomar uma decisão. E a nossa decisão agora foi por uma troca. Então, não é uma coisa que a gente faz de repente, de uma hora para outra, mas você mudou. Claro, a gente muda, né? A gente muda. E eu sempre disse, nenhum treinador é eterno, mas a gente quer dar uma estabilidade, uma condição boa de trabalho para o treinador e tentar recuperar junto. A gente tem aqui toda a responsabilidade do clube, tem dos atletas, tem do treinador que está à frente da equipe, e a nossa cultura é essa. Chegou o momento que a gente entendeu juntos que era momento de uma troca. Não sei se escapou uma parte da pergunta. Não, se você está satisfeito com o seu trabalho aqui. Então, na verdade, assim, o futebol, como você falou, né? Alguns falam, mas teve um rebaixamento. É verdade. Eu cheguei no final do campeonato com o Grêmio, já depois do meio do ano, sem chance de poder montar um elenco, de trabalhar, aceitei aquele desafio e acabei participando de um capítulo que ele é dolorido na vida de qualquer um, que foi um rebaixamento. Só para você ter uma ideia, eu fui um diretor que chegou ali naquela reta final e que fui mantido por outro ano, ainda conquistei mais a Supercopa, o Campeonato Estadual e o acesso com o Grêmio depois. E acabei saindo numa mudança de presidente, em que eu tive uma conversa com a diretoria e eu achei também que fosse um ciclo encerrado ali, momento de partir para uma nova situação. Então, eu não vou aqui ficar falando, eu tenho 14 títulos como na equipe profissional somente, na base tem uma série de coisas, tal, acontece. E uma vez teve isso, e alguém perguntou, e eu achei até uma pergunta um pouco enviesada sobre essa questão do Grêmio. Eu falo para vocês, desde que eu cheguei do Grêmio, principalmente, a única vez que eu trabalhei em conjunto com o Mancini foi no Grêmio, naquele momento, naquela reta final, em que a diretoria toda, a gente se reuniu com o presidente e achamos que era o perfil que a gente tinha que buscar naquele momento, e realmente a melhora da equipe foi muito grande. Foi numa reta final também. E eu acho que o Mancini é um treinador corajoso, um treinador já experiente, que conseguiu passar naquele momento para os jogadores a confiança que precisavam, e a equipe começou a jogar melhor. Eu realmente lá atrás, em 2007, tive numa outra função como treinador ainda do Al-Nassr da base, enquanto ele era do profissional. Nós não tivemos muita relação naquele momento. Não é um amigo que eu frequento casa, não é nada, mas é uma relação
profissional. Assim como eu trabalhei com Mano Menezes, Filipão, Roger Machado, enfim, todos os treinadores que eu trabalhei com ele também durante pouco tempo, é verdade. Mas foi um trabalho que também me deixou convicto para trazer nesse momento e acreditar que a nossa equipe pode melhorar, recuperar o bom futebol, começar a marcar melhor, ser mais ofensiva e voltar a ser o que a gente já foi, inclusive nesse ano com o Seabra também. Você está satisfeito com o seu trabalho? A pergunta é sim ou não? Estou muito satisfeito aqui no clube. Aí você fala para mim assim, por exemplo, se você me perguntar isso em termos de resultado aqui profissional, você me pergunta um tempo atrás, quando a gente estava ali nas primeiras colocações do Brasileiro, fala, poxa, hoje eu estou muito feliz com a equipe profissional na posição que ela está. Agora, você fala assim, mas e agora em 12º lugar? O 12º lugar é muito próximo do que a gente projetou, inclusive, para esse ano. Não é por causa da questão da tabela hoje, mas pelo que tem sido apresentado nos jogos nesse momento do campeonato, nesse recorte, né? E isso não me deixa satisfeito, não deixa ninguém, né? E a gente tem uma cobrança muito grande aqui com jogadores, com funcionários, com todos nós, de uma mobilização muito grande, porque a gente não pode aceitar que isso vire rotina. A gente teve um campeonato brasileiro muito bom em 2023, em 24 não foi tão bom, na verdade foi ruim, a gente terminou brigando contra o rebaixamento. Hoje nós estamos em 12º lugar, faltam 8 rodadas, e a gente tem uma expectativa de terminar melhor o campeonato. Então, agora, em termos de trabalho no clube, eu estou muito satisfeito, assim como a gente teve a oportunidade de estar junto com a diretoria global lá fora. Os resultados que a gente tem apresentado dentro do clube, né, isso me deixa satisfeito. A gente tem feito o trabalho de desenvolver as categorias de base do clube muito, e tem uma diferença muito grande. Por exemplo, lá foram apresentados os dados nem por minha parte, mas, por exemplo, a gente teve nas últimas colocações com o nosso Sub-20, por exemplo, em 2023 e 2024, e agora nós somos para a final do Campeonato Brasileiro, empatamos as duas com o Palmeiras, estamos desenvolvendo jogadores, trazendo novos jogadores, nosso Sub-17, a gente pela primeira vez também classificou em quarto no Campeonato Brasileiro, depois também da última colocação lá embaixo. Então, assim, a gente tem trabalhado o clube como um todo e acredito que mesmo nas conversas que nós tivemos em conjunto aqui com a imprensa, vocês mesmo citaram o nosso elenco como um elenco forte para a disputa do Brasileiro. E eu concordo. Eu acho o elenco de qualidade, acho que a gente montou um bom elenco e que precisa agora resgatar a confiança e precisa jogar bem de novo. Então, mais ou menos te dando o que eu fiz um resuminho aqui. Certo. Você chegou a conversar com outros treinadores também ou o Mancini era a sua primeira opção? Olha, o Mancini foi uma opção que a gente teve convicção em conjunto, por esses fatores que eu te falei. Você falou na tua pergunta da questão de jogar para frente, de ser um pouco mais ofensivo, de marcar mais em cima, isso é uma coisa que contou. E também a experiência, a trajetória toda, né? Um treinador que, com a sua bagagem, pode dar mais confiança para a equipe nesse momento. É claro que a gente tem uma série de conversas, de contato no mercado com uma série de treinadores o tempo todo, e isso é normal, mas foi uma escolha para esse momento. Mas ele era a sua primeira opção? É uma escolha para esse momento. O fato de você ser amigo dele, já ter trabalhado com ele, influenciou isso? Não, de modo nenhum. Na verdade, quando a gente fala amigo, a gente tem as amizades no futebol, que são os companheiros que a gente trabalha, né? Para você ter uma ideia, eu não sei nem onde que o Mancini mora de verdade, nunca fui na casa dele, nunca teve. Meu amigo, para mim, é outra coisa, né? Que a gente tem assim, quando a gente tem fora do futebol. A gente tem companheiros no futebol e eu considero ele um bom companheiro. Na verdade, quando nós trabalhamos juntos, foi um período muito curto no Grêmio, mas eu enfrentei várias vezes o Mancini. Vocês citaram aqui, por exemplo, o tempo de Bahia, eu fiquei 5 anos no Bahia, enfrentava muito, ele teve no Vitória várias vezes, em outras equipes também, a gente se enfrentou muitas vezes. E o que parece para nós é um treinador corajoso, uma pessoa corajosa também, que nesse tipo de momento prefere enfrentar a situação de frente do que se acovardar. E é o que a gente está precisando agora também. Isso é uma coisa que contou muito. Ô Diego, quando a gente olha os últimos 5 anos, só o Palmeiras trocou menos de técnico do que vocês na Série A, vocês trocaram 4 vezes, mas o Seabra ficou menos tempo do que o Caixinha e que o Barbieri. Eu queria saber, até você falou sobre questão emocional, tudo, condição. Eu acho que assim, os treinadores que estavam eram bons treinadores, mas eu acho que fica numa situação que você acaba precisando ter que trocar. Como melhorar as condições para que isso não aconteça? Porque vocês não querem trocar de técnico, mas chega no momento que vocês acreditam que vai trocar e não é uma questão de treinador, é muito mais sobre ambiente, sobre essas situações. Como melhorar isso para não ter que acontecer outras vezes?
Você tem um pouco dessa relação, você tem uma cultura que você tem de estabelecer de continuidade, de dar uma retaguarda para o treinador, de estar junto o tempo inteiro dando suporte, criar boas condições, dar uma boa estrutura. Agora, quando os resultados eles começam a massacrar o ser humano, o treinador também, chega um momento que você olha e fala, poxa, é a hora de uma troca, porque a gente também tem todo um grupo de liderados que precisa de uma pessoa que chegue no momento, às vezes, fresco, com energia positiva, né, com confiança para passar para esses jogadores. Então, o Seabra, por exemplo, ele completou 1 ano à frente do clube. Dentro do futebol brasileiro, talvez nessa Série A aí fosse um dos mais longevos, 3, 4 treinadores mais tempo na Série A. É o ideal que a gente espera? Não. Eu gostaria de ter um treinador aqui por muito tempo. Isso seria o ideal. É assim que eu acredito. Eu também fui treinador, eu também estive do outro lado. A gente tem uma experiência dentro do campo, jogando como treinador e agora nessa função. E eu acho que um clube ele vai também se fortalecendo quando os resultados vão acontecendo e o treinador pode continuar. Isso seria o ideal. Mas nós vamos sempre tentar ter essa cultura de maior tempo de permanência do treinador. É uma ideia que a gente tem, que às vezes você acaba tendo que fazer uma troca. Diego, no caso do Mancini, você falou que vai ter a reavaliação após o campeonato, mas qual seria assim, a condição para ele ficar? Chegar, conseguir a vaga na Sul-Americana, ou de repente tentar uma pré-Libertadores, ou só livrar o time do rebaixamento? Alguma meta nesse sentido que cravaria a permanência dele? Para ser bem honesto, nós em reunião, eu, o Klopp e o Mário Gomes, a gente não tratou ainda esse assunto em relação ao ano que vem, ou de ter uma meta, por exemplo, se a gente chegar na pré-Libertadores, fica, se fizer 50% dos pontos. A gente não falou disso, para ser bem honesto com vocês. A gente agora trouxe uma solução para esse momento e que a gente vinha no viés de baixa no campeonato. A gente entende que o momento ele é muito importante, é um divisor de águas agora, essa reta final do campeonato. Vamos tratar isso primeiro e depois nós vamos ter tempo para analisar com calma. Mas com certeza o treinador que está aqui hoje vai ser muito bem... vai participar desse processo, vamos dizer assim, para o ano que vem, né? É óbvio isso, né? E ele, com certeza, estando aqui hoje, vai estar nesse processo e a gente vai analisar tudo para o ano que vem com calma, acho que não é o momento ainda agora. Serri, por que abrir mão daquele processo seletivo, né, que o Bragantino geralmente faz aí nas escolhas do treinador, pelo menos foi assim, principalmente com o Pedro Caixinha, por que abrir mão nesse momento da temporada, desses estudos? E só para reafirmar, o planejamento para a temporada de 2026, até porque o Campeonato Brasileiro ele começa na última semana do mês de janeiro já. Ele vai ser montado em cima do técnico Wagner Mancini? Então, nós não abrimos mão de processo seletivo de nada. A gente fez tudo em conjunto, talvez no início da primeira pergunta eu tenha tocado nesse assunto. Eu estava, inclusive, na Europa junto, a gente fez junto esse processo. E agora... Justamente por esse processo que você falou, a gente entendeu que nesse momento era essa a solução e que a gente vai analisar com calma, porque acho que tem o direito também de pensar com calma o projeto para o ano que vem. E o treinador que está aqui, que hoje é o Mancini, ele vai ser o primeiro treinador que nós vamos colocar em pauta e que, se fizer um bom trabalho, tem uma hipótese de continuar assim. Agora, nós vamos ter também essa oportunidade de, com mais calma, para o início de temporada, abrir esse leque também, se for o caso, se for preciso. Então... Eu vi que saiu alguma coisa que, junto com o Betinho, nossa assessoria de imprensa, falaram sobre isso, de processo seletivo e tudo. E é estranho porque é bem no momento que eu estou junto com o Klopp e com o Mário Gomes na Europa discutindo isso, nós fizemos juntos essa decisão, como sempre vai ser. Eu não sou dono do Red Bull, a gente tem uma cultura aqui dentro com a qual eu me encaixo muito, estou muito feliz de estar aqui. E agora a gente tem decisões em conjunto, seguindo as diretrizes da Red Bull, e mais uma vez a gente fez isso. Falando sobre essa sua ida para a Europa, eu lembro que você tinha comentado na última vez que uma das suas reivindicações seria a questão de aumentar, né, investimento, que o cenário aqui no futebol brasileiro mudou. Queria saber sobre essa questão, se você conseguiu algo nesse sentido, pensando para a próxima temporada, investimento. Isso é uma boa pergunta também. Lá a gente estava tratando disso, e quando teve uma pergunta anterior sobre satisfeito com o trabalho que a gente está fazendo aqui, então, os dados apresentados lá, a gente tem, por exemplo, performance da equipe profissional, é uma, mas também tem a cultura do clube de trabalhar com jovens, se manter como a equipe mais jovem do campeonato, com um estilo de jogo que a gente tem em comum
dentro da Red Bull. A gente tem sim, falando dessa parte financeira que você falou, as metas de venda que a gente tem que cumprir, e nós, pelo terceiro ano, nós estamos conseguindo isso mais uma vez. Enfim, e a gente sempre pleiteia que tem um pouco mais de recurso para poder trazer mais qualidade para a equipe, porque apesar de toda essa filosofia de trabalhar com jovens, desenvolver as categorias de base, estruturar o clube como um todo, a gente também quer resultado quanto mais nós pudermos no nosso campeonato com o profissional. E para isso a gente sabe que tem uma relação muito próxima de recursos que você tem com a sua posição dentro da tabela. Embora todo ano tenha um outlier, você tem aí uma equipe que de repente em um ano vai conseguir se destacar lá em cima, ou uma que tem muito recurso e as coisas não encaixam bem e vai brigar lá embaixo, mas existe uma lógica nesse sentido. E o Campeonato Brasileiro, como vocês sabem, vocês são profissionais dessa área, o que se gastava lá em 2020, quando a Red Bull foi para a primeira divisão, não é o que se gasta hoje. O aumento foi tremendo, muito investimento, com a chegada das SAFs, dos multiclubes, com equipes lá fora, com os novos donos de clubes, né, que a gente tem exemplos a todo momento aqui no Brasil, e também com novas negociações de televisão. Nós ficamos estáveis desde 2020, só que o que a gente tinha em 2020 nos colocava muito acima em relação ao poderio econômico do que coloca hoje. Então, óbvio que nós temos que pleitear, sim, sempre uma melhora, pensando no melhor para o clube. E deram alguma resposta, assim, se vai aumentar? Eu acho que tem uma tendência da gente conseguir um pouco mais de investimento aos poucos. Claro que a Red Bull está construindo agora uma arena nova, construir um centro de treinamento que é de excelência, um dos melhores do Brasil, se não for, da América do Sul também. E eu entendo que são passos que a gente tem que também ter consciência disso. O investimento está sendo feito, mas eu vou sempre ser aquele que vai querer um pouco mais de recursos para a gente formar equipes mais competitivas também no profissional, sem esquecer do clube como um todo.